E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Vitor, treinador aqui da VS Esportes. Há muito tempo a gente não traz vídeo aqui para o YouTube e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre corridas de longa distância e para isso eu trouxe uma convidada especial que é a Laura. A Laura é nutricionista e vai falar um pouquinho para a gente sobre comer antes, durante e depois da prova para que a gente tenha um melhor resultado. Laura, se apresente para o pessoal, seja muito bem-vinda. Obrigada, tudo bem pessoal? Então, meu nome é Laura, eu sou nutricionista e também corredora da VS e estou aqui para esclarecer algumas dúvidas de nutrição. Espero que eu possa estar ajudando vocês. Só para contextualizar esse vídeo, a gente vai para a meia maratona de Florianópolis, que vai acontecer no final do mês de agosto. A gente está mais ou menos um mês e na fase final de preparação para essa corrida. E aí os detalhes de nutrição e treinamento são importantes para a gente afinar e chegar lá da melhor forma possível. A gente colocou no nosso grupo de WhatsApp algumas perguntas sobre nutrição, quais as dúvidas os alunos teriam para a gente poder basear esse vídeo. Isso. Então acho que agora é o momento da gente afinar a estratégia, né? Treinar marcas, treinar quantidades e chegar lá na prova com tudo redondinho para a gente poder ter a melhor performance possível. Ótimo. Então eu vou começar com algumas perguntas que a gente teve no grupo e se ficar alguma coisa aberta, a gente no final pergunta e coloca algumas observações. Então vamos à primeira pergunta que a gente recebeu. Primeiro aqui a gente fala sobre carb load, mas para a gente perguntar, o ideal seria perguntar o que é carb load, Laura? Carb load é uma estratégia, né, de 1, 2, 3 dias antes de uma prova, em que a gente aumenta a ingestão de carboidratos, tá? Para que a gente aumente também as reservas de glicogênio, né? Então, o que é o glicogênio? Essa reserva de energia. Nada mais é do que a gente comer bastante carboidrato alguns dias antes da prova, para a gente ter reservas de energia na hora da prova e a gente ter uma melhor performance. Já que a gente tem que lembrar que o carboidrato ali é o nosso combustível, né? Carro. Exatamente. Que não dá para andar com carro vazio, com tanque vazio. Então a gente precisa ter energia para correr, para se movimentar. Então, agora que a gente já entendeu um pouquinho sobre o que é carb load, a pergunta que veio dos nossos alunos é: fazer carb load 1 ou 2 dias antes da prova funciona? E qual é o melhor tipo de comida para a noite anterior à prova? Então, como tu falou, né? A gente pode fazer essa analogia que o carro, né, é o nosso corpo e o combustível, ele é o carboidrato. Então é ele que vai nos dar energia para a gente ter uma melhor performance. Então o carb load é uma estratégia muito boa, tá? Para quem vai fazer meia maratona, eu indico um dia antes a gente fazer essa estratégia de aumentar o consumo de carboidratos de fácil digestão, tá? Quem vai para maratona, eu já indico 2, 3 dias antes para aumentar essas reservas, tá? Então, ali também tem a pergunta, né? Qual o melhor tipo de comida para a noite anterior à prova? Gente, como o nosso foco ali, né, é ter energia, então o foco mesmo é a gente aumentar a quantidade da ingestão de carboidratos. Carboidratos de fácil digestão. Macarrão, que é o mais comum, né, o mais conhecido, mas batata, arroz, um purê de batata, uma panqueca, né? Então todos esses alimentos fazem parte da estratégia de carb load. A gente também precisa de proteína, tá? Proteínas magras, e aí a gente foca em preparações que não levem tanta gordura, por exemplo, frituras, né? E a gente dá uma segurada aí no consumo de fibras. Então não é o momento para fazer o pratão de salada, até pra gente não soltar intestino, né? Então a gente também tem que ter esse cuidado. Então assim, a estratégia de uma forma geral é: um dia antes para a meia maratona, aumentar, intensificar a quantidade do consumo de carboidratos, 2 a 3 dias antes para os maratonistas, tá? E aí a gente foca em carboidratos de fácil digestão, a gente foca em proteínas magras, né? Em preparações que não envolvam muita gordura, muita fritura, tá? Aliás, é interessante não ter fritura. E a gente também foca em reduzir o consumo de fibras alimentares como saladas cruas. E o mais importante também, que assim como na educação física, a nutrição deve ser muito parecido, a gente não pode deixar para fazer os testes da alimentação no dia anterior. A gente está falando antes da prova, mas a gente está há um mês. Então talvez seja interessante a gente testar também os alimentos agora para ver o que não dá dor de barriga, como é que você acorda melhor no outro dia. Opa, o cenário está desmontando. O que a gente acorda no outro dia bem, que não dá dor de barriga, que dá disposição, que a digestão ela acontece de forma efetiva. Porque a gente come uma coisa no dia anterior, que você vai correr, tá aquela sensação de empanzinado ainda, você não consegue tomar café. Ou as pessoas falam assim: pô, não consigo jantar, não consigo tomar café. Você só vai conseguir mudar o hábito se você conseguir inserir isso na sua rotina. Então, há um mês antes, a gente pode testar a alimentação pro dia da prova, né? Isso é super importante, né? Então, assim, essa estratégia
ela precisa ser feita, né? Então a gente precisa montar, cada pessoa precisa montar a sua estratégia. E de novo, eu me adaptei com um macarrão à bolonhesa na sexta-feira de noite, antes da prova. Gente, não muda, se adaptou com isso, fica com isso até o dia da prova-alvo, né? Então, assim, é super importante que a gente vá se conhecendo, como tu mesmo falou, né? A gente vá conhecendo quais são os alimentos que a gente melhor digere, que a gente tem melhor aceitação e segue com essa estratégia. Não inventar moda antes da prova, eu acho que é o mais importante. Eu juro que não fui eu que fiz essa pergunta, tá? Posso comer pizza na véspera? Pode, então, como eu falei, né? O foco mesmo antes da prova é a gente ter um bom consumo de carboidrato. E pensando, né, nas pizzas tradicionais, a massa ela é feita de farinha. O que a gente tem que cuidar quando a gente pensa em comer pizza? A gente tem que cuidar o tipo de recheio, né? Então, assim, a gente vai priorizar pizzas que sejam menos gordurosas, que não tenham um recheio picante, né? Então, assim, vamos optar mais as pizzas tradicionais, né? Então, marguerita, mussarela, portuguesa, tá? E, de novo, vamos testar. Não vai chegar no dia anterior à prova lá em Florianópolis e quer conhecer uma pizzaria nova e comer, né? De a moda do chefe. Comer uma pizza de camarão, por exemplo, é muito arriscado, tá? A gente tá falando muito de alimentação, mas uma coisa também muito importante, que é a hidratação, né? E aí vem a mesma pergunta sobre hidratação. O que a gente deve, com quantos dias devo iniciar a hidratação pré-prova? E se tem uma quantidade recomendada por dia para esse período pré-prova. Eu acho que a gente podia falar um pouquinho de hidratação de forma geral, né? E ao longo do treino e quando chega próximo se muda alguma coisa. Acho que seria interessante nesse sentido. Tá. Vamos lá, Vitor, eu acho que é super importante esse aspecto da hidratação, tá? Às vezes a gente foca muito, a gente vê o pessoal muito com gel de carboidrato, focando em macarrão na noite anterior. Geralmente essas são as maiores dúvidas e a gente acaba negligenciando a hidratação. Lembrando que se a gente desidratar numa prova, a gente pode inclusive até morrer, né? Então, assim, a gente não pode negligenciar hidratação. E a gente vê que o pessoal, muitas vezes, pula o posto de hidratação, não quer parar, não quer tomar água. Uma leve pausa, pular o posto de hidratação. A gente entra até nessa estratégia de prova. Por exemplo, as pessoas acham que é ganhar tempo não parar para beber água. E aí você fala, não vou perder o tempo parando. Você pode perder a prova. Exatamente. E outra coisa, às vezes a gente tem dificuldade de beber água correndo, é o que eu falo muito para os alunos. Pode se engasgar, né? Essa pausa de 10 a 20 segundos no ponto de água não vai te fazer perder o seu ritmo e não vai fazer perder o seu tentativa de recorde na sua corrida. Então, a pausa no ponto de água, que é estratégico, normalmente em todas as provas, a cada 4 km, dá mais ou menos o tempo de hidratação e você parar vai ser mais efetivo porque você bebe água. Quando você, não todo mundo, tudo que a gente está falando aqui é para uma grande população. E a individualidade, ela acontece na consulta e ela acontece, vamos deixar fechado, você não acredita. E ela acontece quando você vai testando para você. Mas entenda, você não é um ET. Não quer dizer que eu não preciso beber água. Isso é mentira. A nossa maior parte do corpo é água. Se você parar de beber água, você não vai ter contração muscular, você não vai conseguir correr. Então você pode beber um pouco menos de água que o pessoal. Algumas pessoas até podem ter esse costume, mas é costume. É o que a gente está falando aqui, né? É treinar para você aprender a hidratar, você forçar a beber água nos treinos para na prova ser algo natural. Não dá para você treinar de um jeito e na prova querer fazer o outro. Então essa pausa para a água é muito importante. Desculpa te interromper. Imagina, faz todo sentido. Eu acho que a gente tem que começar desde o início falando de hidratação, tá? Então assim, uma grande parte do nosso corpo, ela é feita de água, tá? A gente não tem reserva de água, a gente perde líquido diariamente através de urina, através das fezes, do suor, né, das lágrimas, enfim. E a gente tem que repor essa água, tá? Isso no dia a dia normal, qualquer pessoa. Quando a gente faz uma atividade física, quando a gente corre, por exemplo, a gente tem que aumentar ainda mais o consumo de água. E não é só água, eletrólitos também, tá? Então não adianta só querer tomar água, a gente também precisa se preocupar em repor esses eletrólitos que são perdidos. Só para não perder o fio, assim, quando a gente está correndo, às vezes a gente passa a mão no rosto, sente aquele porzinho, justamente o que ela está falando dos eletrólitos, assim, né, um dos que a gente perde, o sal. Então a reposição ela é muito importante, que acontece, né, daqui a pouco a gente vai entrar nesse ponto, na estratégia total, né? Exatamente. Então, isso é bem importante, porque assim, ó, como tu falou, a estratégia mesmo, ela é individual. Então, por exemplo, tem gente que corre e acaba suando mais, tem gente que é suador, que sua salgado, isso que tu falou, essas areinhas, assim, é sal mesmo. Ou às vezes tá correndo e começa a arder o olho, né? Então, é o suor salgado que fica entrando.
tá? Então a gente já sabe que essas pessoas, elas precisam intensificar aí a hidratação, tá? Mas, por exemplo, se você não sua muito, se você não sua salgado, mesmo assim você tá correndo, você precisa se hidratar, é muito importante. E aí, eu volto a falar, não é à toa que tem os postos de hidratação ao longo da corrida, né? Eles não estão ali de enfeite. Então é importante que a gente pare, que a gente pegue a água, a gente não precisa tomar a garrafinha inteira, isso é super importante, não precisa tomar ali os 200 ml que vem, né? Pode dar umas bicadinhas, 100 ml em cada posto de hidratação, ou se você quiser também, ou tem costume, eu tenho costume de correr com a minha própria garrafinha, né? Então, mas é importante que, independente da estratégia, você se hidrate ao longo da corrida, tá? E aí quando a gente fala da hidratação, quando a gente vem bebendo água normalmente, e até uma curiosidade que a gente tem as pessoas carregando aqueles super garrafinhas. Normalmente, na média comum, qual a quantidade de líquido que a gente deve ingerir diariamente? Aí líquido a gente entra, né, para colocar, pessoal, suco, água, não necessariamente você tem que beber tudo só de água. Não tudo precisa. Que é líquido não no seu dia a dia. E assim, para tua pergunta, tá? A gente faz um cálculo, 35 a 40 ml vezes o seu peso. Tá? Então a gente faz esse cálculo e aí a gente fica observando, tá, a coloração da nossa urina, que tem que ficar mais ou menos da cor de uma limonada, tá? Então esse é um bom parâmetro para a gente ver se a gente está hidratado ou se a gente está precisando aumentar o consumo de líquido. Isso é super importante. Não tem água, tá? Tem pessoas que têm um pouquinho mais de dificuldade de beber água e aí a gente precisa, o que a gente sugere? Então coma frutas que contenham mais água, melancia, coma uma salada de frutas, coma uma sopa, né, que contenham mais líquidos. Então é importante se hidratar, independente da forma como você vai fazer isso. E não, né, refrigerante não entra nessa conta, né? Só no quilômetro 35 ali que a gente pode abrir essa exceção e tomar uma Coca-Cola. Você não pode contar os litros de Coca-Cola que você toma como hidratação, suco, água. E outra coisa importante, cheguei perto da prova, eu aumento essa quantidade de líquido? Sim, você pode aumentar essa quantidade de líquidos ali por 40 ml e é como eu falei, a gente vai sempre olhar a coloração da urina, tá? Então faz ali 40 ml vezes o seu peso, tá? E aí o que é importante? Se a gente está se preparando para a prova, né? Então vamos supor, meia maratona, tá? Um dia antes, a gente pode aumentar essa quantidade de líquidos e a gente pode ingerir também um isotônico, aqueles sachês, né, já que tem os eletrólitos dentro, pastilhas, né, que dissolvem na água, que são ricas em eletrólitos. Então a gente aumenta a quantidade de água durante o dia e a gente pode até consumir 2 unidades, 2 porções de isotônicos, uma de manhã, uma de tarde. Isso para o meio maratonista, né, um dia antes da prova. Se a gente está falando de maratonistas, a gente já pode começar essa preparação com isotônicos, com pastilhas, né, que contenham eletrólitos 2 a 3 dias antes. 3 dias antes, mas se a gente for fazer uma prova num lugar que esteja muito calor, né? E se você já sabe que você realmente sua muito, sua salgado, aí a gente pode começar 3 dias antes. Se não, 2 dias antes já é de bom tamanho. Então, lembrando, só um resuminho para a gente não se perder, hidratação não é só água. Não é só água. Tem a questão dos eletrólitos. Os eletrólitos a gente pode usar em pastilhas, em sachê, no Gatorade ou marcas similares. Isso. E até no gelzinho que a gente está tomando também tem eletrólitos, então você vê que é mais complexo do que simplesmente só a questão da água. Última pergunta sobre... Eu tenho um ponto, Vitor, desculpa te cortar, mas assim, ó, tudo bem que o gel, ele contém esses eletrólitos, a maioria dos géis tem, mas às vezes é uma quantidade muito pequena, então a gente acha assim, não vou tomar eletrólitos porque o meu gel de carboidrato já tem esses eletrólitos, mas às vezes é uma quantidade muito pequena. Então o meu ponto é, se no posto de hidratação também tiver o isotônico, tome o isotônico, tá? E geralmente tem, na maratona, às vezes 1 ou 2 vezes, voltando. Pra gente fechar o nosso assunto pré-corrida. Beleza. A pergunta, e aí é uma coisa bem polêmica, é sobre tomar café da manhã. Para quem normalmente não costuma tomar café da manhã, o que é bom comer antes da prova, sem ficar com aquela sensação de estufado durante a corrida. Aqui é extremamente complexo, né? Porque quando você fala, não tomo café da manhã, pode ter tanta complexidade, por exemplo, a noite anterior reflete no café da manhã, né? Se você se entope de comida, é lógico que você não vai sentir fome de manhã. E a outra coisa é, comi, o que a gente já falou, testar. A gente fala de pré-prova, mais 1 mês para a coisa. Já te interrompi um pouquinho, mas vamos lá a pergunta. Se eu não tomo café da manhã, a sensação de empapuçado, o que eu posso comer? Bom, tem muitas camadas, né? Essa pergunta, tá? Então, às vezes, é bem como tu falou.
que horas que eu estou jantando, né? Será que eu não estou jantando muito tarde? Será que esse volume de comida... A pessoa meia-noite está enchendo um rabo de comida, desculpa o palavreado, aí que às 6 horas da manhã tá com fome. Então assim, primeiro, que horas que eu estou jantando? Qual o volume de comida que eu estou ingerindo na noite anterior? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, realmente eu sou uma pessoa que, por mais que eu jante cedo, no outro dia de manhã eu não estou acostumada a tomar café da manhã, então eu não acabo não tendo fome, tá? Esse é um ponto interessante porque a gente consegue adaptar o nosso organismo, tá? A aceitar alimentos sólidos, sim, isso é treino, tá? Então, assim como a gente treina a corrida e a gente vai melhorando a nossa performance, a gente vai correndo mais rápido, a gente vai correndo longas distâncias, a gente também consegue treinar o nosso corpo a digerir melhor esses alimentos, né? A gente não se sentir tão pesado. E tem um outro ponto também, não adianta a largada ser às 6 horas da manhã e eu querer comer às 15 para 6. Duas fatias de pão, entendeu? Então, assim, a gente também precisa dar um tempo, né? A gente precisa comer esse alimento 1h30, 2 horas antes da largada, tá? Mas assim, vamos ser bem práticos. Realmente não me faz bem comer de manhã. O que eu posso fazer? Bom, primeira coisa, não vá para uma meia maratona ou uma maratona em jejum, principalmente maratona. Gente, pelo amor de Deus, né? Não dá para negligenciar isso. Então, assim, existem estratégias que a gente pode usar. Por exemplo, se você não consegue consumir alimentos sólidos, a gente pode, hoje no mercado, tem esses pré-treinos em pós que você mistura com água e toma. Ou você pode fazer, por exemplo, o suco de uva integral e misturar com uma palatinose ou uma maltodextrina. Ou então, você pode começar a tentar se adaptar com alimentos sólidos, começando com meia banana amassada com mel. E aí, aumentando gradativamente, né, ao longo dos treinos, para uma banana amassada com mel, para uma fatia de pão, tá? Então, assim, a minha dica é: tente treinar, tente introduzir esses alimentos antes da prova e aumentando gradativamente para o seu corpo ir se acostumando. A minha dica é: não vá em jejum para uma prova. Em últimos casos, se você realmente não consegue comer antes, de repente um gelzinho de carboidrato meia hora antes da largada pode te ajudar. Tá? Então tudo que a gente está falando é para despertar em você a necessidade de personalizar esses atendimentos. Então, um mês antes da prova, ou quando você vai começar o ciclo, dá tempo você se consultar com o nutricionista, fazer esses testes e mudar os hábitos. Mudar o hábito é a coisa mais difícil que tem. Então a gente precisa de insistência e passos graduais para que a gente consiga trazer novas estratégias de alimentação e treino durante a prova. Então esse, Laura, é o nosso vídeo sobre alimentação pré-prova. Se você gostou, deixa eu curtir e vamos lançar mais 2 vídeos falando sobre alimentação durante a prova e uma coisa que às vezes ninguém dá atenção, que é o pós-prova. Beleza? Laura, muito obrigado e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, pessoal. Obrigada.